Olá, meu nome é Samara e eu faço parte do PET de enfermagem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tríade sombria da personalidade. A tríade ela é composta por 3 traços de personalidade. Lembrando que traços de personalidade são as características que fazem com que o indivíduo se comporte de maneira diferente em diferentes situações. Essas 3 personalidades são antagônicas entre si e são socialmente aversivas, sendo elas o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia. A tríade ela é um termo que surgiu nos anos 90. No entanto, foram os estudos e a descrição de 2 psicólogos da Universidade da Colômbia Britânica que cunharam em 2002 a dimensão atual que conhecemos. Vale destacar um aspecto importante. Quando falamos de tríade sombria da personalidade, não nos referimos a um transtorno de personalidade, mas sim de um conjunto de traços subclínicos que definem um tipo de comportamento aversivo que gera grande desconforto na população ao redor. A existência de traços sombrios é constantemente associada a desfechos mal adaptativos. Apesar da natureza indesejável, a tríade apresenta variações mais brandas que fazem parte de uma faixa normal de funcionalidade. Apesar de socialmente ofensivo, tais traços não são restritos a pessoas específicas ou pessoas cruéis. Existem estudos científicos que provam que esses traços estão presentes na população em geral. Os estudos sobre a tríade estão em ascensão, principalmente no Brasil. Existem oficialmente 2 testes capazes de mensurar a presença desses traços. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O primeiro deles é o Short Dark Triad, composto por 27 perguntas. E o segundo é o Dark Triad Dirt Dozen, composto por 12 itens. A propósito, você já se inscreveu no canal? Não se esqueça de deixar o seu like. Depois comenta aqui embaixo qual foi o seu resultado. Indivíduos que apresentam altos scores na tríade sombria vivenciam constantemente situações com maiores desprazeres e raiva, como também se eximem constantemente de sua responsabilidade emocional e se satisfazem ao notar que causaram danos a terceiros. O aspecto central da tríade sombria da personalidade seria a confluência entre manipulação interpessoal e insensibilidade, sendo que dessas emergem os traços sombrios. Outro entendimento é a sobreposição de um terceiro traço, chamado de baixa empatia. Esse traço exerce papéis distintos nas 3 personalidades. Por exemplo, a baixa empatia em pessoas narcisistas pode ser um fator preponderante para que eles, em busca de reconhecimento, passem por cima dos demais. Já a baixa empatia em pessoas maquiavélicas facilita com que elas procurem pessoas a quem pode explorar. E, por fim, a baixa empatia em psicopatas facilita para que eles fazem o que for preciso para obter o que querem, mesmo que isso signifique o sofrimento alheio. Vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma das personalidades. A origem da palavra narcisista vem da mitologia grega, do mito de Narciso. Na psicologia, o termo foi usado pela primeira vez em 1914 por Freud. O narcisismo ele é caracterizado principalmente pelo senso de grandiosidade, superioridade e necessidade de admiração. Possui também características como o egocentrismo, são bastante orgulhosos e são bem egoístas. Como característica secundária, é possível observar a arrogância e a capacidade de cativar as pessoas ao redor. O narcisismo ele é dividido em 2 subtipos. O primeiro é o narcisista grandioso. Eles possuem bastante autoestima. Além disso, seus traços são dominantes e eles têm tendência a subestimar a habilidade de outras pessoas. Existe também o narcisista vulnerável. Eles possuem atividades bastante evitativas e também defensivas, e são constantemente hipersensíveis em contextos sociais. Especificamente, pessoas com altos scores de narcisistas tendem a ser vaidosas, possuir senso de superioridade e atribuir, consequentemente,
circunstâncias negativas a outras pessoas. O cinema consegue retratar esta personalidade com a ajuda de alguns personagens e obras específicas, como você pode ver a seguir. Com certeza você já viu algum desses. Vamos para o maquiavelismo. O maquiavelismo, a palavra, origina da corrente filosófica de Nicolau Maquiavel. No dicionário, essa palavra aponta como termo de astuto, ardiloso. De fato, o nome de Maquiavel foi considerado uma ameaça na época, mas necessariamente ele não era maquiavélico, mas sim um humanista que ficou bastante conhecido por sua obra que representa muito bem essa personalidade, conhecida como O Príncipe. A personalidade maquiavélica engloba principalmente comportamentos manipulativos e exploratórios frente a terceiros, além do alto interesse e a falta de moralidade. Também apresenta uma visão bastante generalizada e clínica do mundo e das pessoas. A diferença entre o maquiavelismo e a psicopatia é que, no maquiavelismo, a pessoa, em geral, não faz uso de aparências e não costuma cativar ou seduzir suas vítimas. Muito pelo contrário, eles tendem a impressionar por sua frieza instrumental e, acima de tudo, por sua eficácia manipuladora. Portanto, é comum que se caracterize pela falta de empatia e pela busca insaciável pelo que deseja. O cinema também consegue representar essa personalidade com alguns personagens. Vamos à personalidade com traços de psicopatia. A psicopatia, ela é definida como um padrão de impulsividade, comportamentos antissociais, frieza emocional e falta de remorso. Por sua vez, ela está associada ao locus de controle interno, uma vez que essas pessoas tendem a acreditar que controlam suas próprias vidas. Cabe ressaltar que essa dimensão não se refere a um transtorno de personalidade. Trata-se apenas de um tipo de personalidade em que os traços psicopáticos são evidenciados, e pessoas com uma pontuação mais elevada desse domínio apresentam comportamento nocivo e perigosos. O cinema consegue representar muito bem com alguns personagens e obras excepcionais que representam essa personalidade. Esses traços juntos formam a tríade sombria, que partilham de um núcleo em comum de insensibilidade, manipulação interpessoal e falta de empatia. São definidos como socialmente aversivos, visto que tendem a estar associados a desfechos mais negativos, como comportamentos contraprodutivos em ambientes de trabalho. Existe ainda uma corrente que defende a inclusão de uma quarta personalidade, sendo ela o sadismo. Essa teoria defende que o traço pode estar presente nas três personalidades, e isso faz com que essas pessoas que têm traços elevados da tríade negra se mostrem extremamente egoístas e não tenham empatia para com seus subordinados, visto que o traço sádico anseia pela crueldade, de forma que considera excitante afligir dor a outras pessoas para satisfazer o seu prazer pessoal. Ademais, outra característica essencial quando considerada a tríade diz respeito à diferença entre sexo, dado que os homens tendem a apresentar um score maior para todas as dimensões. Essa desigualdade para os traços está associada à presença de agressividade, impulsividade e à busca por dominância, comportamentos predominantes na população masculina. Indivíduos com altos scores em traços sombrios demonstram dificuldade para atingir e regular suas emoções. Os estados emocionais variam quanto à intensidade e à frequência, dependendo das circunstâncias de vida e do momento, podendo ser nomeados como afetos positivos ou negativos. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscreva no nosso canal.